Olá, a paz com todos. Aqui estou mais uma vez nesse vídeo, fazendo uma troca com meu esposo no hospital. Pela bondade de Deus, já começo glorificando a Deus, porque ontem, dia 16 de fevereiro, a Maria Eduarda voltou a mamar. Isso para nós é de grande alegria, de grande contentamento, porque quinta-feira tornou 9 dias que a Maria não mamava. Ela estava só sobre o soro, as medicações. Na quarta-feira tinham liberado gelatina, chá e água para ela. E ontem ela começou a mamar seu leite. Então, louve e agradeça a Deus que em meio a todo esse processo, a Duda venceu mais essa batalha. Ela está mamando, ela está super contente, está bem animada. Ontem à noite suspenderam todos os antibióticos já. E também já tinha diminuído o soro. Hoje já estava já também para suspender o soro, para voltar à normalidade dos remédios de rotina. Então, eu louvo e agradeço a Deus, porque sabemos que todos aqui do canal e todos também das outras redes sociais, como sempre, da nossa igreja, o corpo de Cristo, estão todos clamando, orando, e Deus tem nos ouvido. Deus tem mostrado bem presente em todo esse processo. É de muita alegria. Hoje é um dia para mim de muito contentamento. E em todo este processo, como sempre converso com vocês, eu falo que é umas experiências que Deus tem permitido, mas é para crescimento, tanto como pessoa, como crescimento familiar e espiritualmente, que é o mais que a gente tem que dar valor, né, diante de Deus. E hoje eu quero contar uma experiência, um testemunho maravilhoso do cuidado do Senhor que Ele tem tido comigo em todo esse processo da descoberta da Maria Eduarda. Assim que eu comecei na minha igreja a caminhar nesse ministério onde eu estou, que é a Igreja Unidos Filadélfia Viva, que eu sempre comento aqui nos meus vídeos. Logo que o Senhor tem permitido de eu caminhar com os membros do corpo de Cristo lá, o Senhor, Ele tem abençoado muito, que lá eles têm vários estudos de conhecimento da Bíblia, que lá eles têm aula a crescer em módulos, e eu tenho participado, vários outros também, e tem sido de um crescimento muito grande, porque devemos ler a Bíblia, que é o melhor livro que já existiu há não sei quantos mil anos, e continua principalmente pelo conhecimento de quem é Cristo, quem é o nosso Criador. Mas quando temos a oportunidade
Senhor tem feito porta-voz também da interpretação da Bíblia, nos ajudar. Tem sido melhor ainda. E na nossa igreja eu tenho visto o carinho dos nossos apóstolos, dos nossos pastores, líderes, o quanto eles se empenham em ajudar os membros da igreja a estudar a Bíblia para ter um conhecimento melhor, uma intimidade melhor com Deus. Que isso tem edificado muito a minha vida, principalmente em todo o processo. A gente sabe que neste processo o que prevalece é a sua fé com Deus, é a palavra que temos lançada sobre a nossa vida. Mas quando a gente acaba vivenciando coisas que a gente acabou passando, nos edifica, porque muitas coisas eu sempre coloquei em minha cabeça, porque muitas coisas que eu aprendi ali nas aulas Crescer, que é um crescimento espiritual, tem feito efeito na minha vida. Eu lembro as aulas que foram ministradas. Quantas vezes ia para aula Crescer e tinha vários membros, né, junto com nós, e sempre tinha uma que fazia comigo, que ela chama Mônica. Quando ela assistir esse vídeo ela vai lembrar, e ela dizia: Samantha, não é um estudo, é um culto. E verdadeiramente nas aulas Crescer não era só uma aula, era um culto, porque a gente era ministrados, a gente sentia a presença de Deus, e estudando a Bíblia em conjunto, em membros, né, da igreja, até mesmo os acontecimentos do dia batia certinho com a ministração da palavra. Então, assim, tem feito grande efeito mesmo na minha vida, e tem te colocado muito em prática em todo esse processo. Por isso que devemos nos dedicar a ler a Bíblia Sagrada, a fazer os nossos devocionais. Isso nos ajuda nas adversidades do dia a dia. Mas o que eu quero dividir hoje com vocês é que eu tenho vivido umas experiências espirituais que é sobrenatural. Umas experiências que, se fosse aos olhos nu, parece ser mentira, mas eu tenho vivido sobrenatural. E da onde eu quero começar, antes de começar, eu já peço, você que está ouvindo esse nosso vídeo, que compartilhe em meio à família, amigos, vizinhos, todas essas experiências, porque hoje eu estou compartilhando com você essa experiência e possa te edificar, te ajudar em algo. E através de você também compartilhar, você pode ser canal de bênção também, a ajudar outros e edificar outros. Se inscreva quem não é inscrito, curta, dá seu like, porque através do YouTube reconhecer que o conteúdo está sendo visto, ele acaba repassando mais e mais à frente, né? E aí aonde eu quero começar hoje é no sentido como Deus, ele é perfeito, como os processos que temos que passar, que o Senhor confiou a nós de passarmos, já é escrito. Por quê?
que eu acredito nisso? Porque quando Deus ele mostra que o amanhã ele já sabe, o amanhã ele já escreveu, é uma grande verdade, porque se a gente olhar, se eu olhar por aquilo que aprendemos na Bíblia, antes mesmo de Davi ser rei, Deus já sabia que ele ia ser ungido depois de Saul, pelo aquilo que, o processo que aconteceu com Saul, que Deus ficou triste e ungiu o rei Davi. Ele colocou alguém nas costas de Davi, tanto para ungir, como também para ser um seu aconselhador, que foi o profeta Samuel. E vários outros, que se a gente vê profetas que são mencionados na Bíblia, sempre tem alguém por trás. Eliseu, a gente vê que Elias foi o seu mentor. E são vários. A gente vê, agora citando mulheres, a gente vê a rainha Esther, que foi Mardoqueu, e muitos outros. Então eu quero contar hoje de uma mentora espiritual, uma grande mulher, a minha pastora Marcela, que ela vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza, porque o Senhor, Ele nos ensina a ser gratos àquele que Ele coloca em nosso meio, ao nosso caminho. Temos que reconhecer toda a adoração, toda a glorificação vai para Deus. Tudo vai a Ele, porque Ele é glorioso e toda a sua glória é somente dele. Mas aqui na terra devemos lembrar da onde viemos, quem esteve ao nosso lado e ser grato a esse canal de bênção que o Senhor coloca em nosso meio. E hoje eu quero falar que quando o Senhor permitiu de eu estar nesse ministério da UFV, no começo foi muito difícil para mim, porque eu vinha de um ministério muito tradicional, aonde os meus pais, como eu já disse, são muitos anos lá. E eu passei um processo que futuramente eu vou contar o meu testemunho no meu casamento, na qual a Maria Eduarda, Deus tem permitido a minha gestação, uma restauração de matrimônio. E neste processo, o Senhor ter permitido que, quando eu restaurei o meu matrimônio, o meu esposo já estava nesse ministério. E nós mulheres sabemos que o sacerdote da casa, ele é o cabeça. E se ele te traz também boas novas para você caminhar no ministério onde vai edificar o seu lar, a mulher tem que estar junto. E assim eu louvo e agradeço ao Senhor, porque quando Ele me levou a esse ministério, foi para mim uma grande curiosidade. Nasci num lar cristão e lá eu vi também o mesmo Deus que nós conhecemos, e assim eu me aprofundei em conhecer melhor aonde eu caminho com meu esposo hoje, e foi aonde que Deus colocou esse canal de bênção na minha vida, que é a minha pastora Marcela.
Quando eu entrei, eu pedi várias confirmações para Deus, porque o Senhor, Ele não é obrigado a responder, mas o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, Ele, como Ele diz, aqueles que batem, Ele abre, e se clamarem, Ele responde. Então Deus teve bondade e misericórdia de responder a mim as confirmações que eu precisava para estar ali junto ao meu esposo neste novo caminhar. E ao conhecer a minha pastora, ela tem sido uma mulher revestida dos céus, revestida de Deus, com muita paciência, porque eu estava machucada, eu estava aflita, eu estava em um processo bem difícil de transição, tanto de ministérios como de mente, para o novo, para aprender o novo também. E eu sei que o Senhor tem feito assim algo sobrenatural, que foi uma ligação muito rápida, um amor que eu não sei explicar. Eu tenho a minha mãe, que é a minha mãe carnal, que me gestacionou, mas eu falo sempre com ela, com muito respeito, que ela é minha mãezinha também espiritual, como eu tenho também a minha apóstola, a minha pastora Cleusa, minha apóstola Elisete e tantos outros líderes dali que têm me ensinado muito, porque são pessoas idôneas na graça, são pessoas idôneas no conhecimento da palavra. E como a gente sabe que devemos se espelhar em grandes mulheres como tem na Bíblia, porque a gente tem que respeitar por elas serem grandes canais de bênção na nossa vida. E assim, a pastora tem me acompanhado nesses 5 anos que vai fazer agora, em julho, nesse ministério. E quando o Senhor permitiu da Maria adoecer, ter esse diagnóstico dela, a pastora, ela simplesmente, no começo, viu que o desespero estava muito grande, porque para nós era tudo novo, tudo novo. E assim, eu vi o quanto ela tem se dedicado a um propósito de cuidar de mim, do meu esposo, como ovelhas, e ela como a grande pastora, o pastor Marcos. E na primeira internação da Maria, a Maria foi 66 dias, tanto da primeira internação até a UTI. A minha pastora, durante os 66 dias, até mesmo a líder da nossa igreja, a Ana Cláudia, ela também esteve algumas vezes, os nossos apóstolos também, no começo eles fizeram o acompanhamento junto de nós. E a minha pastora Marcela, ela acompanhou 66 dias, levantando todos os dias, não importava se estava chuva, se estava sol, se estava frio, porque quando a gente descobriu em junho, estava muito frio em São Paulo, muito frio, mas ela ia todos os dias, ia e voltava nessa troca que a gente faz, eu e meu esposo, para nos acompanhar. Ela acompanhou dias de muito choro, dias de alegria quando acontecia algo, dias de aflição, tribulação, porque a gente sabe que cada fase da nossa vida, em meio
a todo processo você tem as suas turbulências do dia a dia, porque mexe no seu financeiro, mexe no seu trabalho, mexe no seu lar, mexe em todas as áreas. Porque quando o Senhor permite um processo, parece que tá tudo errado, tá tudo fora do lugar, e é assim que fica. Só que Deus, ele é tão perfeito, que depois ele vai alinhando cada coisa no seu devido lugar. E a pastora, ela tem sido uma chave na minha vida, na vida do meu esposo e do meu lar. Porque nesses 66 dias eu fui ministrada com a palavra. Porque quando a gente está em aflição, em angústias, sem saber como lidar, o nosso Deus, ele é muito perfeito. Porque mesmo que Deus fale em espírito com você, em sentimento de você sentir a presença dele, mas ele usa em carne anjos para te ajudar a ministrar. Porque através dos grandes profetas que nós temos na Bíblia, os discípulos de Jesus, Jesus teve que vir em carne antes dele cumprir o ministério e ensinar seus 12 discípulos durante o seu ministério de 3 anos e poucos. E vários outros episódios que vemos na Bíblia que muitos eram assim que fazia, um ajudava o outro. E eu sempre brinco com a pastora que ela sempre foi Arão na minha vida, porque quando eu fraquejava, ela estava ali me erguendo. Eu reconheço tudo isso que passamos, porque Deus fala que é melhor que andemos de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Eu agradeço muito a Deus pela igreja maravilhosa que tem nos acolhido, que nos acolhe até hoje, em orações, em união, que tem sido muito importante nesse processo. E nesses 66 dias eu fui muito ministrada. Nos dias de muita angústia, ela estava ali orando comigo, ela estava me abraçando no colo quando eu precisava chorar, porque Deus, ele é tão perfeito que ele sabia que a minha mamãe, ela, neste momento que eu passei no começo, que foi muito difícil, ela não poderia estar presente, porque a minha mãe e meu pai são pessoas idosas e ela cuida de um sobrinho autista. E neste processo, cuidando do meu sobrinho, então ela não poderia dar a atenção que eu preciso. Como eu já testemunhei do meu irmão, a qual ele tem me ajudado muito, me ajuda até hoje com os meus filhos, com a minha casa, o milagre que Deus fez na vida dele, do improvável virar provável. Mas Deus colocou uma chave também, que foi a nossa pastora, o nosso pastor. E eu lembro que momentos muito marcantes da Duda no começo, ela se fez presente. E com tudo aquilo que ela ministrou na minha vida, ministra até hoje, porque ela sempre está fazendo presente em oração, em palavras, mensagem. Nesses 66 dias, o Senhor
tem me ajudado, que tem gravado no meu coração, porque quando a gente está passando no processo, por isso que é importante a gente focar a nossa mente em Deus, porque eu vejo que neste processo, se eu tivesse focado na dor, no nome câncer dessa doença, eu não tinha gravado grandes ensinamentos que ela me deu, que ela ministrou da palavra na minha vida. Porque hoje eu faço prática no meu dia a dia. Hoje eu vejo que o Senhor tem tido muita bondade e misericórdia de mim e cuidados em todas as áreas. Depois dessa internação de 66 dias, a minha pastora hoje, ela está em outro propósito, ela está trabalhando e hoje eu caminho essas indas e vindas, eu, o Espírito Santo, Deus, Cristo, nosso companheiro, mas ela nunca me abandonou em espírito, ela sempre manda mensagem, ela ora, quando a gente pode estar junto, a gente está junto, quando a Duda tá fora de químio, ela sempre nos visita, quando a gente pode ir na igreja, que a Duda tá com a imunidade boa, a gente vai, se reencontra. Mas o que eu quero chegar à conclusão do que eu tô passando a vocês, como é bom a gente valorizar pessoas como canais de bênção na nossa vida. Como é bom a gente se aproximar de pessoas na fé que nos edifica, que nos ajuda a caminhar com Cristo. Isso dá estrutura para nosso processo, dá estrutura para tudo aquilo que passamos ou vamos passar, porque Deus, ele é perfeito, ele nunca deixa nós passar qualquer tipo de processo sozinho, não. E qualquer for o processo, ele cuida em mínimos detalhes. E o que eu quero contar de testemunho para vocês é que no decorrer deste processo e por estar agora num momento de viver experiências espirituais, sobrenaturais do meu dia a dia, é que muitas das vezes eu caí em situações de muita aflição, de muita angústia. E é aonde que eu fiz a reflexão das ministrações, dos conselhos, das orações de colocar em prática. E nas redes sociais, até mesmo no grupo que a gente tem da Maria, eu tenho contado grandes testemunhos que Deus tem feito com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia. E a partir de eu exercer a fé, eu vejo que pessoas se fortaleceram na fé. Pessoas que no momento de muita angústia, aflição, e o Senhor desfocando a minha mente não só do meu problema, e a gente conhecendo essas pessoas, a gente se uniu em fé, e eu tenho visto também os milagres dos filhos deles. Eu tenho visto obras maravilhosas. E eu creio que a gente vai ver muitas ainda. De o Senhor libertar do câncer. De o Senhor fazer milagres onde os médicos já diziam que não tinha jeito e teve jeito. Eu tenho presenciado obras lindas. E em nenhum momento ainda de não ter chegado a vez da minha filha, eu tenho questionado Deus. Não.
Eu reconheço que todo esse processo é porque o Senhor quis que eu estivesse lá. Como eu escuto às vezes de pessoas dizer: Samantha, Deus te deslocou porque era para você estar ali, para poder fazer presente na vida dessas pessoas, dessas crianças. Mas eu olho também no mundo espiritual, que era para um crescimento espiritual em mim. Eu sei que eu estou sendo tratada de uma forma que, de um processo que eu não queria jamais. Mas eu dou valor a Deus. Eu dou valor no que Ele está requerendo da minha vida, do que Ele está proporcionando. E eu queria contar a vocês que um dia, um milagre assim para mim, parece simples, mas para mim foi grandioso. Antes da Duda ter essa infecção, ela teve uma outra internação que ela teve a mesma infecção que essa, que é, acho que fala tiflix. É uma infecção no intestino que dá, que a criança não pode receber o alimento. E a criança, ela fica sobre o soro até o intestino desinflamar, para ele poder absorver o alimento de novo e fazer o seu processo natural. E um dia de muita aflição, que ela pedia muito o mamazinho dela, eu peguei a mamadeira vazia, eu coloquei na boca dela e eu falei: Espírito Santo, a minha filha não pode receber o mamar, mas que aqui entre o mamar do céu espiritual e alimenta minha filha. E ela sugava a mamadeira. E a Duda dormiu alimentada. Ficou quietinha. Então, ali aos olhos nus só tava eu e ela. E eu tive que fazer prova viva da minha fé, do que podia acontecer. E foi tão lindo o que Deus fez, tão lindo, que eu nunca vou esquecer. E desta internação de agora, eu orei muito pedindo para o Senhor alimentar a Duda, mas eu vejo que nós sempre temos que ter alguém por trás também. Por isso que eu sou muito grata a Deus, a todos os intercessores. Quando eu falo intercessores, não é pessoas que só têm um ministério de intercessão. Não, são todos aqueles que, por minutos, tira do seu dia a dedicação de orar para Maria Eduarda, de apresentá-la em oração. Então você já se torna um intercessor. E no meio dessa internação, Deus foi tão lindo que alguém do grupo se compadeceu, porque todos já estavam orando, enviou uma mensagem para outra pessoa no meio da sua parentela pedindo oração. E essa pessoa orou e ela falava do alimento, do pão dos céus que viria sobre a Maria Eduarda. E assim, aquela madrugada o Senhor alimentou a Duda. E depois, no outro dia, teve um processo que a Duda trocou de andar, da agulha e do exame que ela tinha que fazer. Ela não poderia voltar a comer, tinha que ficar em jejum de novo. Mas a Duda não ficou chorosa. A Duda se manteve calma até ontem, do momento assim da alimentação. A gente trocou o curativo, que é muito dolorido, que a gente sabe, mas ela chorou aqueles minutos do curativo. Mas depois, assim, sobre o alimento dela pedir, não. Ela não ficava de uma maneira que eu falei assim: Senhor, como tu és lindo, como tu és
maravilhoso. Então, o que eu quero dizer a todos que estão me ouvindo, realmente exercer a fé agrada aos céus, porque ele responde, e ele tem respondido a nós em todo o tempo desse processo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Hoje, dia 17 de fevereiro, é aniversário do meu filho mais velho. Está fazendo 12 anos. Eu poderia me lamentar por não estar presente a este aniversário, mas eu me alegro porque eu vejo que Deus é tão lindo que eu olho com outros olhos, não de questioná-lo, não de agradecer, porque o Gustavo está com muita saúde, Gustavo está bem, Gustavo está com o papai, com Pedro, e eu sei que o dia dele está sendo muito abençoado por Deus, com pessoas maravilhosas, que depois, quando meu filho assistir esse vídeo, ele vai saber da surpresa que está esperando ele ao anoitecer. E me alegra de dizer que Deus coloca anjos no nosso caminho. Deus coloca pessoas maravilhosas. Por isso que eu não questiono, não reclamo. Como eu queria curtir o dia do meu filho e não poder estar lá por causa dessa. Não, eu sou grata a Deus, porque eu não estou lá, mas Deus colocou pessoas maravilhosas para estar lá. Deus colocou anjos. Por isso que em todo o processo é detalhes que Deus cuida. Ele cuida de cada detalhe. Eu tô dizendo isso porque ao quarto que eu estava, porque a gente foi trocado para um isolamento, porque deu uma tosse na Duda e ele está em investigação. Alguém questionava muito, sabe? Ela, por não estar presente com a sua casa, com seus filhos. A gente ouve palavras muito tristes de dizer, amaldiçoando aonde ela está, até mesmo a cadeira que nós dorme. Ela falava palavras que eu não gosto nem de citar, e tudo isso faz eu refletir, porque eu falei para o Senhor, não importa a cadeira, se ela é confortável, mas eu tô tendo uma cadeira para sentar nesta internação. Porque há uns meses atrás a gente veio para uma internação da Duda, e nesta internação a gente foi atendido no consultório, e quando chegou no consultório, a Duda, eles arrastaram a maca e colocaram o bercinho para Duda, porque ela teve que ficar isolada antes deles arrumarem uma vaga para ela, por causa do Covid, e o hospital estava lotado. E aconteceu que durante 3 dias eu tive que ficar ali. E durante 3 dias era aquela cadeira de plástico, e dava muita dores nas pernas. E adormece as pernas se a gente fica muito tempo sentada, mesmo que eu levantasse. Mas durante a madrugada a gente sabe que as horas não passam, é muito longa por a gente estar nessa situação. E eu lembro que eu falei pro Senhor, eu peguei exemplo até meu irmão, quando ele era alcoólatra, porque hoje Deus fez um milagre que eu já contei no canal. Eu via que ele, quando estava bêbado, ele adormecia em qualquer lugar, levantava como se nada sentisse. E aquele dia eu falei pro Senhor, Senhor, eu preciso esticar as pernas, porque eu não tô aguentando, porque eu tenho varizes nas pernas.
e elas adormecem, ela dá aquela formigação, adormece, é uma dor muito grande. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou esticar o lençol que a enfermeira me deu, faz esse milagre de eu ser embebedada pelo Espírito Santo, e quando eu levantar é como se eu estivesse em um colchão. Eu já contei esse testemunho também aqui no canal, e Deus fez. Então eu quero dizer que quando a gente tem olhares espirituais, de não se focar as dores emocional nossa, Deus, ele opera de formas extraordinárias, que é o que eu quero dizer hoje do Luiz Gustavo. Não estou presente no aniversário dele, no dia que é dele, para celebrar o nascimento dele, mas Deus tem transformado meu coração, que neste processo eu estou aprendendo a reconhecer o outro lado. Daqui uns minutos eu tô com a Dudinha, vou estar com ela, vou fazer chamada de vídeo. Sei que não é a mesma coisa do que estar presente, mas Deus coloca anjos do lado dele, e ele, eu tenho certeza que vai estar feliz, está feliz. Então Deus cuida em detalhes, e é assim que devemos profanar palavras de edificação a todos os nossos processos. Não reclamar, não questionar, não murmurar, porque não vale a pena. Apenas devemos agradecer em tudo, em tudo. Tem os momentos que a gente se pergunta, né, de tudo que passamos, mas que sejam só momentos, que não sejam permanentes, porque, como eu sempre falo, todo esse processo não será para sempre, é passageiro, é só de passagem. Em breve eu vou estar aqui neste canal conversando com vocês, contando um milagre da Duda, que eu creio que, alinhada aos céus, porque sempre tem que ser a vontade de Deus, não a minha, mas eu profetizando na vida da minha filha que em breve ela estará curada, liberta por Ele, e vamos glorificar juntos neste canal. Eu já agradeço a Deus pelo dia de hoje, por mais uma vez conseguir gravar mais esse vídeo e dividir minhas experiências com vocês. E como todas as vezes, eu quero deixar mais um dia uma oração, que estamos aprendendo a orar diante ao nosso Deus, mesmo falhando em palavras, mesmo falhando em expressões com vocês, mas é como eu sempre falo, é com muito amor e carinho que eu tento gravar esses vídeos. Não é fácil para mim, mas até para fazer o vídeo, tem uma parte na Bíblia que um dia eu estava na igreja e era meu apóstolo, eu lembro que ele estava ministrando e ele dizia: os tímidos não herdarão aos céus. E aquilo fixou no meu coração, e falei: não, Senhor, eu sou muito tímida, mas a partir de hoje, o que o Senhor fizer na minha vida de experiência, eu aprender e receber os seus milagres, eu não serei tímida de contar, porque eu estarei fazendo o ID, contando que Jesus Cristo opera e faz milagres em teu nome, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, em oração, eu quero terminar esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor,
Estou diante a tua presença, por ser grata pelo dia, grata, Senhor, por todo o bem que tem feito sobre a nossa vida. Eu sei, Senhor, que muitos assistirão esse vídeo de mais uma experiência, Senhor, dos acontecimentos que têm acontecido no meu dia a dia. E eu sei, Pai, que Tu há de ministrar o coração de quem ouvir esses testemunhos, Senhor, e possam ser edificados e fazendo reflexões de tudo aquilo, Senhor, que dividimos em experiências, para que eles possam ter também os Teus propósitos, os seus desertos aliviados, Senhor, com experiências um dos outros. E ser grato, Senhor, por pessoas que Tu usa como canais de bênção, de estar ao nosso lado para nos edificar. Porque, Senhor, a partir do momento que damos a oportunidade de ser ministrados pelo Espírito Santo, de enxergar aqueles que realmente Tu coloca em nosso caminho como anjos, a nossa, Senhor, batalha se torna mais leve. Que devemos, Senhor, sempre colocar a Tua palavra em prática. Que os nossos lábios tenha sabedoria, Senhor, em palavras de bênção sobre as nossas vidas e não de maldição. E que podemos, Senhor, ser gratos a Ti a todo momento, Senhor, de qualquer processo que passamos. Porque, Senhor, se Te glorificamos em meio aos nossos processos, Te adorando e fazendo aquilo que Tu nos ensina, que é o ID, em Teu nome, Senhor, anunciando, Tu está cuidando, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que aos nossos olhos é impossível, mas para Ti é possível. E eu creio que Tu pode entrar no meio de todos que vão assistir esse vídeo e possa, Senhor, viver também experiências sobrenaturais. Viver, Senhor, algo que aos olhos nu possa ser impossível, mas para Ti será possível e se tornará mais leve os Teus processos. Tudo eu Te dou graça, não é em meu nome, mas é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,